Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Peugeot Expert 2025. Estou debaixo de chuva para falar para vocês que esse aqui é o nosso vídeo de consumo urbano. Então nós vamos rodar aproximadamente 10 km, trecho 100% de cidade. Lembrando que esse carro é a diesel, então esse é o combustível que a gente vai utilizar. Tem o sistema start-stop, então eu vou deixar ele ativado. O ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro. E é óbvio que a gente vai dirigindo de forma bem tranquila para tentar conseguir uma boa média de consumo. Lá no final do percurso a gente então compara as nossas médias com aquelas informadas oficialmente pelo Inmetro. E para a gente começar aqui o nosso teste de consumo, acabei de resetar o nosso trip de viagem 1. Já liguei também o ar-condicionado. E vamos lá então descobrir como que é o consumo da Peugeot Expert, ou o Peugeot Expert, caso você considere que é um furgão, né? Pode ser uma van, pode ser um furgão, é um pouco... não tem um extremamente certo, digamos assim, né? Vai da sua interpretação. Bom, pessoal, eu sempre lembro para vocês que esses testes de consumo que nós fazemos aqui no canal são somente para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação a outro. Porque se for para a gente fazer uma comparação realmente direta entre dois modelos, dizer, por exemplo, que um carro foi 0,2, 0,3 km por litro mais econômico que outro, aí a gente precisa andar com os dois carros juntos e sob as mesmas condições de, por exemplo, tráfego, ou seja, o trânsito, né, as mesmas condições de semáforo, porque se você pega muitos semáforos fechados, logicamente você vai acabar gastando um pouquinho mais. Se você pega semáforos abertos, você tem o carro andando mais livre, gasta menos. A temperatura externa, o condutor, como eu disse, o condutor deveria ser o mesmo, ou seja, o certo seria eu dirigir os dois carros ao mesmo tempo, mas isso é impossível, né? Não conheço ninguém que consiga fazer isso, pelo menos por enquanto. Então sempre vai ter variação, é só pra gente ter uma noção. Quando um carro tem um consumo muito diferente do outro, significa que claramente ele é mais econômico ou mais gastão. E é claro que aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho também para outras pessoas. Ao longo do vídeo, se por acaso você não gostar dele, é só você retirar o seu like. Aproveita esse momento também para dar aquela hypada nesse conteúdo. Fica ali perto dos comentários essa função nova do YouTube. Ela é completamente gratuita, mas você pode também pagar se você quiser, o que aí vai ajudar ainda mais o nosso trabalho, tá? Falando em pagar, você tem também o comentário pago, que é o Valeu, que aí você ganha um destaque ali no comentário e também contribui para esse nosso trabalho, que é bem mais complicado do que aparenta, tá? Nem tudo são flores. Esse conteúdo aqui, por exemplo, é a segunda vez que eu estou gravando ele. Porque da primeira vez que eu gravei, o start-stop não estava funcionando. Porque esse carro aqui, ele meio que funciona start-stop quando ele quer, digamos assim. Eu passei o final do ano de 2024 para 2025 com a Peugeot Expert e na primeira semana não funcionava o start-stop. Do nada voltou a funcionar, ok, ficou alguns dias funcionando e depois parou novamente. E então eu gravei o vídeo esses dias, não estava funcionando. Como ele voltou a funcionar do nada, eu resolvi regravar esse vídeo, porque a gente sabe que isso interfere bastante na nossa média de consumo. Como vocês bem sabem, eu sempre começo o vídeo de consumo falando sobre o conjunto mecânico. E aqui no Peugeot Expert, ele traz o motor 1.5 HDI turbo diesel. Como a gente tem um porta-objetos aqui, que também serve como porta-copos, que cabe perfeitamente o celular, capaz até de vocês conseguirem ler ali a minha colinha, né? Mas vale citar que esse motor 1.5 turbo diesel, ele tem 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. E ele rende uma potência máxima de 120 cavalos, com torque de 30,6 kgfm. Vale ressaltar também que esse torque está disponível somente em 1.750 rotações. Isso significa que você não precisa subir muito giro para ter todo o torque disponível. E é um torque bem expressivo, apesar da potência de 120 cavalos não ser assim muito empolgante, né? Junto com esse motor está equipada a transmissão manual de 6 velocidades.
A gente já gravou um vídeo de viagem com esse carro, vai muito em breve ao ar aqui no canal, e lá a gente comentou sobre a utilização dessa sexta marcha e claro que também testamos o desempenho e o consumo em percurso 100% rodoviário. E a tração aqui, pessoal, ela é dianteira, ao contrário de alguns outros furgões que a gente está acostumado, principalmente os maiores, né? Como por exemplo uma Mercedes-Benz Sprinter, se eu não me engano ela é tração traseira. E qual que é, digamos que, o problema da tração ser nas rodas da frente? Nós estamos falando aqui de um modelo comercial, voltado ao transporte de cargas. Isso quer dizer que você geralmente vai colocar bastante peso lá no baú, lá atrás. A Peugeot Expert, ela tem uma capacidade de ótimos 1.450 quilos, mais ou menos. São quase 1,5 toneladas que você consegue carregar ali no baú. Ou seja, colocando uma carga muito pesada lá atrás e tendo então a tração no eixo mais leve, digamos assim, na parte mais leve do veículo, pode ser que você tenha uma certa dificuldade com alguns tipos de ladeira. Se for uma subida muito íngreme, tiver o carro muito carregado, a tração dianteira vai ser complicada porque o peso vai estar lá atrás e a roda da frente fica meio bamba, digamos assim, né? Ela fica meio leve e você perde um pouco de aderência. Quando é lá atrás, faz mais sentido para carros desse tipo de uso, né, de veículo comercial. E já que eu citei uma parte um pouco mais técnica da construção desse carro, também vale a pena citar para vocês que ela é construída sobre monobloco, não sobre chassi, como a gente tem, por exemplo, nas picapes médias. Então você tem uma dirigibilidade muito próxima a um carro de passeio aqui na Peugeot Expert. É muito gostoso dirigir esse carro, inclusive eu já rodei aqui, confesso para vocês que mais de 1.000 quilômetros com essa van, com esse furgão. E é realmente um carro que não faz você cansar de dirigir, digamos assim. Gosto bastante da dirigibilidade desse modelo. Lembrando para vocês que toda vez que eu cito a Peugeot Expert, o mesmo vale para o Fiat Scudo e também para o Citroën Jumpy, porque são carros praticamente idênticos. Você tem todas essas marcas, a Citroën, a Peugeot e a Fiat, dentro do grupo Stellantis atualmente. Isso quer dizer que, logicamente, você compartilha muitas peças para economizar custo. E no caso desses furgões é exatamente o mesmo veículo, só muda um pouco o design, porque cada um recebe uma grade dianteira um pouco diferente. Conjunto mecânico é exatamente idêntico, até mesmo o volante, o painel, o interior, equipamentos, o preço é tudo igual. E já que eu falei de preço, vale citar que nessa versão cargo, que tem o baú, esse carro está tabelado em R$ 213.990. Acabou de ter um aumento, inclusive, visto que custava R$ 211.990 quando lançou a linha 2025 há alguns meses. Na prática, vai sair bem mais barato que isso, porque quem vai comprar esse carro geralmente compra mais de uma unidade, então você acaba tendo aquele desconto de concessionária ou comprando em venda direta, diretamente com a fábrica, né? E também com descontos de CNPJ e etc, você acaba conseguindo um valor muito mais em conta do que esses 214 mil reais. Mas é o preço de tabela, por isso que é o que a gente cita aqui para vocês. Eu acabei entrando em outros assuntos e não comentei sobre o peso, que é um ponto extremamente importante para falar sobre consumo de combustível e até mesmo sobre desempenho, embora não seja esse nosso teste aqui nesse vídeo de hoje. Nessa versão cargo, a Peugeot Expert pesa 1.762 quilos, lembrando com ela vazia como nós estamos aqui. Só tem eu a bordo do carro e logicamente nada de carga lá no baú. Por que que eu escolhi fazer com ela vazia? Logicamente, se você carregar 1,5 toneladas, que é o que ela suporta praticamente, né, você vai ter um consumo bem pior que esse. Mas, como forma de padronizar, a gente vai sempre fazer com o carro vazio, somente aqui com um condutor que já é bem pesado, por sinal. Mas longe dessas 1,5 toneladas, pelo menos por enquanto. Agora, o que eu posso dizer sobre esse peso de 1.762 quilos? Ele é elevado sim, mas a gente tem um carro aqui bem grande, são mais de 5 metros de comprimento, quase 2 metros de altura, então dá para entender que o carro seja realmente pesado. Ele também tem uma arquitetura voltada ao transporte de carga, então levando isso em conta, não achei um peso assim absurdo. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso percurso, como vocês já bem sabem, e vamos então somente estacionar aqui no nosso ponto de sempre para manter aquele padrão, e aí a gente já confere como que ficou
a nossa média de consumo. Vamos parar aqui. Vamos lá, vou desligar o carro. Agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir como que ficou o resultado? Pessoal, vamos lá então. Eu queria mostrar para vocês uma função que tem aqui. Tá vendo essa informação aqui da direita? É de quanto tempo o carro ficou com o motor desligado através do sistema Start-Stop. E infelizmente, assim que a gente desliga a motorização, ele acaba resetando essa informação, que eu não acho muito legal. Mas garanto para vocês que estava ali aproximadamente 7 minutos e 44 segundos. Ou seja, a gente levou mais ou menos 28 minutos nesse trajeto inteiro, e desses 28, quase 8 foram com o carro parado. E claro, com o motor desligado. Então é bem legal que ele mostra essa informação aqui pra gente. Rodamos ali aproximadamente 8 km, o que eu acho um comportamento bem estranho desse computador de bordo. Primeiro que ele não mostra os metros, então tanto no odômetro total quanto no trip que a gente reseta, ele só mostra quilômetros completos. Isso quer dizer que se a gente rodou, por exemplo, 8,9 quilômetros, o que convenhamos que é praticamente 9, ele considera 8, ele fica mostrando 8. Podem perceber então que ele não é muito preciso. E o que é estranho é que todos os carros que passaram aqui pelo canal até agora sempre marcaram de 9,8 a 10,2 quilômetros rodados mais ou menos. Esse aqui marcou 8. Então mesmo que seja aquela situação que eu disse para vocês que foi 8,9, vamos arredondar para 9, ainda é 1 quilômetro e pouco a menos do que geralmente os carros marcam. Então achei uma divergência bem grande, principalmente para um carro comercial onde a quilometragem é bem importante. Mas velocidade média de 20 km por hora, lembrando que o tempo do trajeto ele só mostra assim que a gente desliga o painel, só que aí ele reseta sozinho toda vez que você liga a motorização, por isso que eu nem mostrei para vocês, mas deu mais ou menos 28 minutos. E o consumo então 11,3 km por litro, lembrando na cidade com diesel, ar ligado o tempo inteiro, sendo que o Inmetro diz pra gente 12,4 km por litro em trecho urbano, ou seja, o nosso consumo aqui foi um pouco abaixo do que o Inmetro nos informa. Vamos lá, o que eu achei sobre essa média de 11,3 km por litro com a Peugeot Expert na cidade? Eu achei boa, mas nem tanto. Por quê? Geralmente eu faço com esse carro na cidade, claro, em condições um pouco mais favoráveis, mas eu chego a fazer 14, 15 km por litro com ela, 13 às vezes, né? Pelo menos 12 você sempre faz, e aqui fez 11,3, então ficou um pouco abaixo do que eu esperava. Mas hoje a gente levou um tempo um pouquinho maior, às vezes a gente faz em 24 minutos, hoje a gente fez em 28, e como mostra pra gente aquela informação do Start-Stop, que ele ficou com o motor desligado por quase 8 minutos, a gente pegou bastante semáforos fechados. Tudo bem que o Start-Stop acaba compensando um pouco disso, desse consumo enquanto o carro tá parado, justamente porque o motor está desligado, então ele não polui e também não consome combustível. Em contrapartida, desacelerações e acelerações muito frequentes afetam bastante o consumo. Quando o carro está parado, assim que a gente vai sair, a gente engata a primeira marcha, pisa um pouquinho mais forte para subir a rotação, joga a segunda até voltar para a velocidade que estávamos anteriormente. Se a gente passa por um farol aberto, a gente mantém ali seus 40, 50. Então você não tem essa desaceleração, você tem menos potência, digamos assim, no pedal do acelerador, menos força e acaba economizando. Então, dito tudo isso, é um consumo muito bom. Nosso trecho tem bastante subidas também, apesar de também ter descidas. Então, para um carro desse porte, com seus quase 1.800 quilos, com ela vazia, lembrando, eu acho um consumo bem interessante. Mas como eu disse, no dia a dia eu consigo geralmente fazer médias consideravelmente melhores do que essa de 11,3. Esperava pelo menos os 12,4, 12,5 que o Inmetro informa pra gente. Mas ainda posso dizer de forma geral que a Peugeot Expert é uma van realmente muito econômica. Para efeito de comparação, vou citar aqui algumas picapes a diesel que já passaram por esse nosso teste de consumo aqui no canal GT Autos. A mais econômica de todas foi a Fiat Titano Range 2.2 Turbo Diesel 4x4. Ela fez 10,1 km por litro. A Fiat Toro Range 2.0 Turbo Diesel 4x4 fez 10 km por litro, então praticamente a mesma coisa. E a gente
gente já testou também a Fiat Toro Vulcano Diesel 4x4, que é quase igual a Range, que naquela ocasião foi um pouquinho mais beberrona, com 9,1 km por litro, também diesel. Ou seja, a gente fez aqui um consumo consideravelmente acima de uma Fiat Toro, que é uma picape, mas intermediária, não é nenhuma picape muito grande, é um carro de passeio. Então não dá para dizer que esse consumo de 11,3 é ruim, longe disso, tá? Principalmente porque estamos com o ar-condicionado aqui ligado nesse teste. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa média de consumo, o que você acha da Peugeot Expert de modo geral, e claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro, e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.